Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Pamo Pamo no Mi, a Akuma no Mi que transforma o usuário em uma espécie de ruptura humana. Pois é, o que isso significa, né? Parece bem específico, estranho. É esquisito, mas realmente ela é uma fruta bem poderosa, tem umas possibilidades bem legais que o Oda nem chegou a explorar, mas que é possível com o que ele apresentou na obra, tá? E assim, é uma Akuma no Mi realmente com um potencial muito interessante, muito gigantesco, tá? Bem legal, inclusive fazendo trabalho de outras frutas que eu já trouxe aqui no canal, beleza? Então vamos lá, lembrando que a gente tem aí o cupom da Rox Energy, Nerd Metal menos 15, onde você ganha 15% de desconto na compra de qualquer produto da linha Rox Energy e ajuda também o canal. Temos aí também a Shopee, se você quiser comprar qualquer produto lá na Shopee, você pode clicar aí, usar o link na descrição para fazer a compra, e se você comprar pelo link você acaba também ajudando o canal, parte do dinheiro vem pra mim, beleza? E também temos aí o Pix, @nerdmetalnegócios, belezinha? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Bom, a gente começa aqui então primeiramente falando sobre a nomenclatura, né? Porque Pamo Pamo é um negócio que não é diretamente associado à explosão, quando você ouve assim, né? É um negócio meio estranho. E de fato é pra ser bem estranho mesmo, porque ele é um nome romantizado de uma onomatopeia, né? No caso de duas, porque Pamo seria tanto uma variante para Pum, como também para Pam Pam, que são onomatopeias usadas em explosão, né? Então seria uma versão japonesa dessas onomatopeias, seria mais ou menos essa a ideia. E também na versão em inglês, né, na versão americanizada ali tem uma versão diferente do nome, que é Pop Pop Fruit, né? O pop seria aquele sonzinho de estouro de pipoca, né? Tipo assim, né? Que já nos dá uma ideia mais ou menos de como que funciona essa Akuma no Mi, né? Pois bem, basicamente essa Akuma no Mi aqui, ela faz com que o usuário consiga inflar objetos inanimados que, ao inflarem, ao expandirem, eles acabam explodindo numa força gigantesca. E essa força acaba, esse impacto, né, acaba saindo e jogando, né, pessoas pra longe, trucidando pessoas aí pelo caminho, ou ainda simplesmente, né, pode só atirar, né, o objeto que explodiu em pedacinhos, né, como uma bomba de fragmentação basicamente ali, né. Tem várias aplicações legais aí que dá pra fazer com essa Akuma no Mi, tá? Um detalhe interessante que eu vou deixar bem pontuado, ele funciona especificamente para objetos inanimados, tá? Mas existe uma regrinha, vamos dizer assim, existe algumas exceções que você pode meio que burlar essa questão aí de afetar objetos inanimados, né, apenas. A gente tem aqui dois exemplos específicos. Primeiro que o Gladius, né, que é o usuário da fruta, ele pode se explodir. Então, apesar dele não poder afetar outros seres vivos diretamente, ele pode se explodir, ele afeta o próprio corpo dele, né? E aí, essa parte que explode, é sempre bom citar, não é machucada de verdade no processo de explosão, tá? Ele não, depois da explosão, simplesmente aquela parte tá ali, no lugar, tá ligado? Meio que como se nunca tivesse explodido, né? Então ele não se machuca em nenhum momento desse ataque kamikaze, né? E ele poderia, teoricamente, continuar fazendo isso várias vezes, né? Eu imagino que gaste pelo menos uma estamina, um pouquinho de estamina nesse negócio, né? Pelo menos isso. Mas é possível você afetar pessoas sobre condições específicas, como, por exemplo, pessoas que têm uma prótese, por exemplo, você poderia explodir a prótese. A prótese não é a pessoa, então teoricamente você pode explodir uma perna de pau, explodir um braço mecânico ou algo assim, tá ligado? Teoricamente é possível, né? E também é possível afetar pessoas que, por alguma razão, viraram objetos inanimados, né? Um bom exemplo disso seria o soldadinho, né? Que o Gladius quase explodiu o cara, né? Quase explodiu a cabeça dele ali. E ao contrário do Gladius, ele não fica... A cabeça não tá no lugar depois que ocorre a explosão. É hit kill, tá? E no caso era possível o Gladius afetar ele porque o soldadinho ele tava sobre um efeito de uma Akuma no Mi que transformava ele em um brinquedo, né? Ele era um brinquedinho ali até que o poder da Sugar, né, se desfizesse e tal. Então assim...
existem algumas maneiras, talvez tenha até alguns combos aí de Akuma no Mi pra se usar em parceria com essa fruta aqui, né? Porque você poderia, sei lá, pegar uma Akuma no Mi que, sei lá, transforma o cara em pedra, como a Mero Mero, se eu não me engano, e inflar o cara. É teoricamente possível, pelo menos você infla a pedra, né, em volta do cara, pelo menos a camada de pedra, né, no mínimo. Bem louco, bem louco. Mas bom, fora isso ele tem as aplicações de Akuma no Mi normal. Quero pontuar também aí como pontos fracos, né, além das fraquezas normais da fruta, né, das frutas de Akuma no Mi, do Kairoseki, da água do mar e tal. Eu queria citar também sobre o fato de que essa fruta ela tem um certo delay, né, porque tem que inflar os objetos para poder explodir, beleza? E a explosão varia um pouco de tamanho de objeto para objeto, mas na prática, né, leva-se um certo tempo, né, isso faz com que um dos poucos pontos fracos que essa fruta tem é que você pode ser interrompido antes da explosão ocorrer. E é muito importante que o usuário consiga se manter conectado com o objeto que vai explodir, tá? Embora tenha aí algumas, vamos dizer assim, exceções também nesse ponto aí, mas eu já vou entrar em detalhes, beleza? Então é possível para a pessoa antes da explosão ocorrer, seja nocauteando ela, por exemplo, em uma porrada, ou então de alguma forma afastando ela do objeto que ela está tentando explodir, por exemplo. É um jeito de lidar com a situação, beleza? Vou falar aqui rapidamente sobre rapidamente não, né? Vou falar aqui sobre algumas técnicas que a gente viu aí o Gladius utilizando durante a obra, que é muito importante, beleza? Da gente falar disso aqui, porque a maneira como ele usa nos dá algumas ideias, tá? Sobre essa Akuma no Mi. Primeiramente eu queria falar sobre a técnica Meat Punk, né? Que basicamente ele explode ali o capacete barra chapéu dele, né? Pois é. É uma técnica que o Gladius já chegou a usar, né? Ele chegou a usar com o capacete, acho que com uma cartola, se eu não me engano. E os fragmentos desses objetos, né? Desses objetos aí, quando explode, machuca, tá? Eu não sei exatamente o que acontece, mas alguns objetos que ele infla não deveriam ser tão impactantes na explosão, mas por alguma razão parece que fica mais poderoso do que deveria, sabe? Eu não sei se tem alguma resistência a mais envolvida, se o objeto ganha algum tipo de dureza, né, extra ali, se for um objeto meio flácido ou algo assim. Se por exemplo, no caso, tem aqui uma técnica que eu vou falar em breve, né, mas ele infla o cabelo dele, né, e o cabelo dele fica bem enrijecido, né, podendo aí ser uma espécie de arma poderosa aí também, além de outros detalhes. Então, assim, teoricamente é possível, sabe, se transformar qualquer coisa em uma arma, uma granada de fragmentação letal, tá ligado? É mais ou menos essa parada. Doideira, pois é. Aí tem outra técnica aqui que é o Jirai Punk, né, que seria algo como uma espécie de mina terrestre que ele consegue fazer. Ele consegue basicamente inflar pontos específicos do chão, da parede, do teto. E se alguém encostar nessa protuberância que brota ali, né, ocorre uma explosão, igual como se fosse uma mina terrestre mesmo, né. Isso é bem interessante e você pode usar, né, pra, vamos dizer assim, fazer uma espécie de área, né, segura ali, né, uma espécie de área mortal ali pro inimigo passar e se detonar, né. Também lembrando que o próprio Gladius poderia detonar também se quisesse, né, porque ele está conectado ao solo, né, então facilmente ele poderia explodir aquelas regiões, né, uma coisa que inclusive ele conseguiu fazer com o Jinjiao, se eu não me engano, que caiu nessa explosão aí, tá. Depois a gente tem aqui que seria aqui o Punk Bala, né, que na verdade tem algumas variações desse negócio aqui. Por quê? Ele consegue usar munição, sabe, tipo, munição de arma de fogo mesmo, e inflar essa munição pra gerar uma explosão extra quando bate, sacou? Então o impacto fica bem maior, bem mais poderoso. Mas aí isso gera um precedente, um questionamento muito louco, né, porque como ele precisa estar conectado ao objeto pra poder causar o efeito, né, é estranho que uma arma de fogo consiga causar isso, né, meio esquisito, porque pô, ele coloca a bala na arma e dispara, a bala tá no ar, não deveria ter mais o poder de explosão nesse nível, né? Pois é, e ela cresce inclusive no ar, o que é meio estranho, inclusive. Então assim, não sei se é um erro de roteiro aqui do Oda, né, ou algo assim, mas é bem curioso. O lance aqui, importante aqui, ele consegue usar de maneiras diferenciadas essa munição, né? Ele pode disparar, ele tem
uma espécie de engrenagem, um mecanismo em forma de engrenagem que ele usa pra atirar, né? Essas munições, que é o tal do... deixa eu ver se tem o nome aqui. É Brachium, se eu não me engano. Que inclusive ele consegue usar esse Brachium pra detonar também. Ele explode a arma do braço dele se for necessário. Mas ele pode usar então aí a munição, né, inflada, para poder atirar e causar um dano explosivo a mais no disparo. Ou ainda, ele pode simplesmente usar essa munição como plataforma e inchar ela até um ponto em que ela consegue sair do chão. Ela fica tão inflada que ela parece um balão, literalmente. E aí ele consegue meio que levantar, né? Ele começa a flutuar ali no ar, né? Ganhando altitude. Bem interessante, algo bem diferenciado. A gente também tem aqui o Punk Rock Fest, né? E tem a sua versão mais poderosa também, que é o Punk Rock Super Arena, que seria o quê? Que no caso aqui ele infla o chão em volta dele, bem ali próximo de onde ele tá. E aí a explosão é tão grande, tão poderosa, que acaba causando assim uma erupção gigante de força, tá ligado? É uma força descomunal, assim, de impacto que arremessa qualquer coisa no caminho, né? E trucida provavelmente que estiver muito perto, né? Então é algo bem perigoso, né, de se aproximar e tal. Leva um certo tempo pra fazer esse negócio, mas como a área é muito grande, vale a pena pelo tamanho da explosão, né, cara? Vale bastante a pena. E sempre bom lembrar, né, que o Gladius, ele não se machuca, né, quando ele faz essas explosões. Então ele fica muito bem, na verdade, né? Ele tá muito bem. Enfim. Aí a gente também tem aqui o Punk Hair, né, que seria ali o punk do... como é que fala? Tipo uma espécie de erupção de cabelo, né? E o resumo é mais ou menos isso mesmo. Ele consegue expandir o cabelo dele e detonar. Tem duas maneiras que ele usa isso, né? Que é o Punk Hair e tem o Fashion Punk também. No caso do Punk Hair, ele só explode o cabelo. Ele enrijece ali o cabelo dele. E o cabelo dele depois de um tempo explode, né? Infla e explode. E o interessante é que ele tem uma espécie de entorpecente ou algum agente paralisante ali no cabelo dele, que ao detonar, né, voa cabelo pra tudo que é lado. Então ele pode detonar uma galera em área, né? O louco é que, pô, ele também ataca aliados, né? Mas acho que ele não é o tipo de pessoa que se importa muito com os aliados, né? Não é exatamente um cara que se preocupa muito com isso, né? Enfim. E no caso do Fashion Punk é bem interessante, porque ele se autodestrói. Ele infla a si mesmo e se detona, né? Tanto o cabelo quanto todo o corpo ali explode. Numa baita referência ao céu, talvez, não sei. Mas fica bem interessante ali. Vale citar que ele pode explodir antes da hora, né? Ele pode ser rompido antes da hora num ataque inimigo, por exemplo. E causar aí uma explosão ainda grande, mas não tão grande quanto ele almeja, né? Mas ainda assim é um negócio bem curioso. E um detalhe interessante é que quando o cabelo dele detona, né, ele perde cabelo, ele fica ali com o cabelo ralinho, né? Bem interessante, algo diferenciado aí no mínimo. Bom, aí a gente tem aqui algumas curiosidades a se comentar sobre essa Akuma no Mi, né? Primeiro que ela tem algumas semelhanças, né, com a Bomu Bomu no Mi, que eu já trouxe aqui no canal, né, a Akuma no Mi do Senhor 5, né, ou do Mr. 5 lá, né? Que ele, no caso, ele causa explosões com o próprio corpo e com os seus próprios fluidos, né? Gerando aí situações um tanto esquisitas, nojentas, eu diria, né? Até certo ponto. Mas a principal diferença é que, no caso da Pamu Pamu no Mi, ela é uma fruta que consegue não só explodir a si mesmo e parte do corpo, como também outros objetos. Então é possível você afetar os objetos à sua volta, né? Isso é bem interessante. Porém, isso aí levanta um questionamento muito louco, porque, beleza, você consegue afetar objetos inanimados, mas até que ponto? Até que ponto exatamente é possível você manipular as coisas à sua volta? Porque tem alguns objetos que, se você interagir, você quebrou literalmente aí o jogo, né? Você quebrou literalmente aí a aventura, como por exemplo, uma Meito, é uma espada poderia ser destruída, teoricamente. Então será que se o usuário usar o poder, né, da Pamu Pamu no Mi, será que não dá pra explodir uma espada inimiga, por exemplo, super poderosa? Ou no caso de alguém mais complicado, como por exemplo um Kaido da vida, será que é possível explodir aquele porrete que ele tem? Ia limitar um pouco o Kaido. Tudo bem que ainda é o Kaido, né? Ainda vai te moer na porrada no braço mesmo. Mas ainda assim, daria pra você quebrar, por exemplo, a arma que ele usa principal, né? Será que talvez com o Napoleon funcionaria? Porque ele é um home, né, da Big Mom,
Ele é um objeto, mas também tá vivo, né? Ele tem uma alma, ele tem uma consciência. Será que funcionaria nele? Não sei, não faço nenhuma ideia. Acho que nunca foi abordado isso daí por parte do Oda, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui, eu não achei, beleza? Outra coisa também é essa questão do Punk, né? Ele tem sempre esse nome de Punk nos ataques aí da Pamo Pamo no Mi, é por causa do próprio Gladius, né? Que ele tem um visual de steampunk e o nome, então, dos ataques é referente a isso, né? Tirando um ataque aqui, que se eu não me engano é o tal do Brachium, né? Tirando o Brachium, o resto tem tudo Punk no nome, né? Pois é. Também temos aí uma observação muito interessante, ou não, sei lá, depende da pessoa, né? Que assim como alguém perguntou lá se o Bug podia ter genitália voadora, né? Separando ela do corpo lá. Será que acontece aqui no caso do Gladius, dele ter uma espécie de banana de dinamite entre as pernas? Algo mais ou menos assim? Então, o Oda respondeu isso aí no SBS, por incrível que pareça, tá? Foi no SBS do volume 77, tá? E aí ele fala simplesmente, dá pra fazer sim e isso é assustador. Que coisa bizarra, cara. Não quero mais falar sobre isso. Que coisa absurda. Então tá aí a Pamo Pamo no Mi, a Akuma no Mi, que simplesmente transforma você num humano de ruptura, né? Basicamente permitindo que você possa explodir as coisas de dentro pra fora, né? E é muito legal, cara, muito maneiro mesmo essa Akuma no Mi, muito interessante. Essa questão aí dela poder afetar objetos meio importantes, como por exemplo uma espada, uma Meito, né? Uma arma especial, algo assim. É algo que é bom aí ficar de olho, tá? Porque é algo que realmente eu acho que é possível, tá? Só que o Oda nunca precisou explorar esse tipo de coisa, né? Talvez ele não tenha nem pensado nisso na época. Então é uma possibilidade que existe, né? Não temos aí uma afirmação exatamente pelo que eu pesquisei aqui, mas é plenamente possível, tá bom? Então é isso. Comenta aí o que vocês acharam sobre a Pamo Pamo no Mi. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!